Hoje eu separei esse tema para vocês aqui, ó, descomplicando o sistema muscular. Por que eu separei esse tema para vocês aí? Por um motivo simples. Sistema muscular é um dos sistemas que a galera tem mais dificuldade de aprender. E evidentemente eu sei que vocês têm essa dificuldade também com o sistema muscular. Para a gente deixar isso mais simples, vamos ver o que realmente é importante sobre esse sistema. Então vem comigo aqui, que você não vai se arrepender. Eu vou mostrar minha primeira camada aqui, que é a camada óssea, ó. Então tá aqui, ó, camada de ossos aqui, ó. Então a primeira coisa que você tem que saber sobre os músculos, assim, eu vou passar os esquemas para vocês aqui, ó, pra vocês nunca mais se perderem. Isso aí é a caveirinha aqui do meu programa, mas vocês vão perceber que tem uma caveirinha aqui que é muito parecida com a da faculdade de vocês, que é essa aqui, ó. Eu tenho várias camadas aqui na parte óssea, aí vai chegar nessa aqui. Você já viu que o esqueleto da sua faculdade, a maior parte das faculdades tem esse esqueleto aqui, ó, que ele é azul e vermelho? Pois é, ele é azul e vermelho não é à toa, tá? Então tem uma razão de ser por ele ser azul e vermelho. Primeira coisa que você tem que saber sobre os músculos, sobre o sistema muscular. A gente tem 3 tipos de músculos no corpo, tá? Quando você olha isso aqui, você tá vendo essa camada óssea, a parte vermelha e azul? Agora eu vou colocar os músculos aqui, ó. Vou colocar a camada muscular agora. Você vê que quando eu preencho com a camada muscular, isso vai dar uma massa pro seu corpo. Esses músculos aqui que vocês estão vendo, ó, esses músculos que vocês acabam estudando, origem, inserção, ação, essas coisas, esses músculos são chamados músculos estriados esqueléticos, tá? Então esses são os músculos que vocês estudam de fato, tá? Rogério, tem outros tipos de músculos? Por exemplo, no sistema digestório, no sistema respiratório, no sistema urogenital, né, lá nos ureteres, uretra, bexiga, em outras partes, você tem músculos chamados músculos lisos, que são músculos involuntários. Então esse tipo de músculo está presente principalmente em órgãos tubulares, tá? Órgãos tubulares, eles apresentam geralmente musculatura lisa. E a gente tem um músculo que a gente só tem no coração. Cadê ele aqui, ó? Que eu vou colocá-lo aqui, ó. Por que o coração não tá batendo hoje? Quando eu quero que o coração bata, ele não bate. Vou fazer esse coração bater aqui, ó. É preferências? Beating heart aqui, ó. Tá aqui. Ah, agora ele tá batendo aqui, ó. Esse músculo aqui é o músculo cardíaco, ou músculo estriado cardíaco. Então você vai perceber que a gente tem vários tipos de músculos no corpo. A característica do cardíaco e do liso é ser involuntário. É um tipo de musculatura que ela contrai independente da sua vontade. Então isso é uma característica da musculatura da musculatura cardíaca e da musculatura lisa. Então musculatura lisa e esquelética é involuntária. Então não vai servir pra gente aqui. Por quê? Porque quando vocês estão tratando pacientes ortopédicos, reumatológicos, neurológicos, os distúrbios que esses pacientes apresentam na maior parte das vezes são distúrbios relacionados aos músculos estriados esqueléticos. Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui para descomplicar o sistema musculoesquelético são os músculos. Eu vou colocar isso aqui, ó, uma abreviação, ó, só para vocês. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de abreviação. Músculos estriados esqueléticos. São os músculos estriados esqueléticos. Esse tipo de músculo estriado esquelético, ele é o único tipo de músculo que você tem no seu corpo que é voluntário. Ele é voluntário, isso é uma característica importante dele aqui, ó. Vou contar um monte de coisa legal sobre os músculos que você não sabia. E aí no fim da aula você vai falar, cara, que legal! Aí você vai contar para seus coleguinhas lá na aula online, na faculdade, se você já voltou. O que é um músculo voluntário? O músculo voluntário é aquele músculo que ele contrai mediante a sua vontade. Eu quero fazer flexão de cotovelo. Meus flexores de cotovelo fazem. Quero fazer extensão de cotovelo. Eles fazem, por aí vai. Esses músculos que contraem mediante sua vontade são músculos voluntários. Evidentemente você sabe que, por exemplo, sistema digestório, você tem lá esôfago, intestinos, estômago. Você não contrai esses músculos voluntariamente. Você não fica lá, desce, desce. Não, não rola.
Aquilo é involuntário. Aquilo é controlado pelo seu sistema nervoso autônomo. Assim como o coração. O coração contrai sozinho, você não fica lá. Se você tivesse que lembrar para contrair seu coração ou para levar a comida lá pro intestino, você ia ficar maluco. Se você já fica maluco com os voluntários, imagina com os involuntários, né? Então isso é uma coisa importante aí de vocês lembrarem sobre esse tipo de musculatura. Tá bom? Então é importante que vocês conheçam esses detalhes. O que mais a gente tem de característica dos músculos estriados esqueléticos que a gente tem que lembrar aqui? Uma coisa muito importante essa aqui. Você tá vendo que o músculo chama estriado esquelético? Por que estriado? Eu já mostro para você por que é estriado. Porque ele possui estrias transversais, tá? Por isso que é estriado. Igual o cardíaco. O cardíaco também tem. Mas ele tem esse nome aqui, ó. Esquelético. O fato dele ser esquelético significa que os músculos estriados esqueléticos, eles ficam presos aos ossos. Isso é uma regra, tá? Isso é uma regra importante. Cara, vocês vão gostar de muitas informações dessa aula aqui. Por isso que eu falo para vocês, compartilha essa live aqui com seus coleguinhas, que vai ser importante para todos vocês aqui, ó. Vou dar uma abreviada aqui para não invadir o corpo ali, ó. Os músculos estriados esqueléticos, eles ficam presos aos ossos. Rogério, todo músculo estriado esquelético fica preso aos ossos? Quase todos. Porque tem alguns músculos no nosso corpo que são classificados como músculos cutâneos. Tem alguns desses músculos cutâneos que não necessariamente ficam presos aos ossos. São os músculos da expressão facial. Boa parte deles tem origem ou inserção nos ossos da face, mas alguns deles têm origens e inserções em outros músculos da face e na pele da face. Então acabam não tendo ancoragem óssea. Então assim, apesar de ser uma regra importante para 99% dos músculos que vocês têm no corpo, alguns músculos esqueléticos não ficam necessariamente presos aos ossos. E isso vai ser regra aqui para os ossos, para os músculos da expressão facial, tá? Então isso é importante. Só que a gente pode considerar que a grande parte dos músculos do seu corpo ficam presos aos ossos. Então isso são características interessantes. Vocês vão ver que eu trago características aqui, porque eu sei que quando vocês começam a estudar a parte muscular, vocês têm aquela regra, propriedade. Eu não gosto de nada dessas regras, assim. Eu gosto que vocês aprendam o que realmente é necessário sobre os músculos, tá? É que eles são voluntários, ficam fixados aos ossos, e aí vem aqueles termos que vocês conhecem como origem e inserção. Ai, Rogério, mas não é mais origem e inserção. Deixa eu contar um negócio pra você aqui. Estão querendo mudar esses nomes de origem e inserção há mais de 40 anos. E não pega, cara. É que nem, sabe aquelas leis que não pegam? É que nem alguns nomes que querem mudar, que nem AVC e AVE. Cara, todo mundo conhece como AVC. Ah, tá errado. Não é que tá errado. Dependendo do tipo de lesão que tem, é um AVC. Mas o AVE abrange outras partes. É a mesma coisa de origem e inserção. Todo mundo conhece os termos origem e inserção. Aí, o que acontece? Cara, eu tô falando da minha época. No meu primeiro ano de faculdade, era 1999. Nossa, tá parecendo música do Racionais isso aqui, né? 1993. Então, é assim, 1999. Os caras já estavam falando nisso que eu vou falar pra vocês, que vocês ouvem aí. Eles quiseram mudar 99, hein? O professor já falava pra gente assim, a origem e inserção tá errado. O correto é inserção proximal, que seria a origem, e inserção distal, que seria a inserção propriamente dita. Eu tô te falando de uma coisa de 1999, que eu lembro, não sei como era antes. Acho que antes a galera já falava isso aí. E aí quiseram mudar, quiseram mostrar pra gente que tava errado a origem e inserção e tal. E aí não pegou, cara, não colou. Todo mundo aí estuda por origem e inserção. E atualmente, aí os caras querem cagar a situação total também. É um saco, né? Aí falaram, esse negócio de inserção proximal, inserção distal, não vai... Aí vamos mudar agora para fixação proximal e fixação distal. Mano, o que mudou, velho? Agora me fala, eu fico puto mesmo. Eu sou um cara prático nas coisas. Quando que a Nômina quer mudar as coisas? Quando cai no gosto popular. Origem e inserção todo mundo conhecia. Eles quiseram deixar o negócio mais voltado para técnicos. E aí não pegou isso aqui. Você entende que não pega? Todo mundo conhece por origem e inserção. Eu trabalho por origem e inserção. Quando você tá aí estudando, tá no primeiro ano,
fazendo prova de anatomia, vou te dar um conselho. Esse é aquele conselho de amigo. Conselho do amigo Rogério aqui. Se seu professor tá falando lá, é o seguinte, ó. As inserções proximais do bíceps braquial são essas, a inserção distal é essa. O que você vai escrever na sua prova? Você vai escrever inserção proximal e inserção distal. Quem manda é seu professor. Se seu professor chama aquilo de fixação proximal ou fixação distal, o que você vai fazer? Se você for esperto, você vai colocar fixação proximal e distal. Só que como nós somos pessoas práticas aqui, a gente vai chamar isso de origem e inserção. São os pontos onde os músculos ficam presos aos ossos. E aí eu vou mostrar daqui a pouco esse esqueleto aqui e você vai entender o esqueleto da sua faculdade. Que eu sei que até hoje você ficou boiando, se perguntando por que esse esqueleto aqui é colorido? Outra característica dos músculos esqueléticos. Os músculos estriados esqueléticos, eles atravessam, no mínimo, atravessam é feio, hein? Eles atravessam, é que vai ficar muito grande isso que eu vou escrever, pelo menos... Eu vou por aqui, ó, pelo menos, isso aqui é o menos, tá? Uma articulação. Isso é importante de você saber sobre os músculos. Às vezes vocês têm dificuldades em aprender músculos porque vocês não entendem alguns conceitos básicos sobre os músculos. Eles atravessam pelo menos uma articulação, que são os músculos monoarticulares. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui, um músculo que atravessa só uma articulação. Aqui no braço eu tenho um músculo que chama-se músculo braquial. Ele tem origem no terço médio do húmero, atravessa a articulação do cotovelo e se insere na tuberosidade da ulna. Se insere aqui na ulna. Por quê? Porque ele é um flexor de cotovelo. É o único movimento que ele faz. Então o músculo braquial, ele só atravessa uma articulação, portanto, faz movimento nessa articulação. Só que eu tenho músculos que podem atravessar mais de uma articulação. Vou exemplificar para vocês aqui um músculo que atravessa duas articulações, que é o músculo bíceps braquial. O músculo bíceps braquial tem origem na escápula, duas origens, e inserção lá na tuberosidade do rádio. Ou seja, ele se origina na escápula, atravessa a articulação do ombro, atravessa todo o braço, atravessa a articulação do cotovelo e se insere lá no rádio. Ou seja, o músculo bíceps braquial atravessa duas articulações. Portanto, ele é um músculo biarticular. Ele pode fazer movimentos no ombro e também no cotovelo. Então, tem músculos no seu corpo, eles atravessam duas articulações. São músculos biarticulares. E tem outro tipo de músculo, que são os músculos poliarticulares, que são aqueles músculos que atravessam várias articulações. Rogério, como assim atravessam várias articulações? Vamos supor aqui, ó, os músculos flexores ou extensores de punho e dedos. Quando eles atravessam aqui o carpo, vou falar não de punho, só dos dedos aqui. Esses que fazem isso aqui, ó. Eles vão ter origem aqui no antebraço, atravessam o punho, atravessam a região metacarpo-falangiana, atravessam as falanges. Vocês vão ver que eles atravessam várias articulações aqui, ó. Porque no carpo eu tenho um monte de articulações, aqui eu tenho outra articulação e aqui eu tenho mais articulações. Esse tipo de músculo é poliarticular. Ele atravessa um monte de articulações. Os músculos da coluna vertebral, o grupo extensor, eles atravessam várias vértebras. Então eles são poliarticulares. Então os músculos poliarticulares atravessam mais de duas articulações. Então isso é importante para você entender o caminho dos músculos e os movimentos que eles podem fazer. Então os músculos, eles precisam atravessar pelo menos uma articulação. Rogério, tem algum músculo do corpo que tem origem num osso e inserção nele mesmo? É lógico que não. Isso não pode acontecer, tá? Por quê? Se isso acontecer, se ele não atravessar nenhuma articulação, não tem razão de ser. Porque as articulações são os pontos móveis do seu esqueleto. Então, necessariamente, como os músculos são os motores do seu esqueleto, eles têm que atravessar pelo menos uma articulação para realizar um tipo de movimento. Então, quanto mais articulações esses músculos atravessam, mais movimentos eles podem fazer. Por isso, quando vocês veem músculos como o bíceps braquial, o tríceps braquial, flexores e extensores dos dedos da mão, músculos do grupo extensor da coluna, quadríceps, isquiotibiais. Esse tipo de músculo, como eles atravessam mais de uma articulação, eles estão relacionados com vários movimentos. E os movimentos que esses músculos realizam, olha só, eles dependem da direção. Os movimentos, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar embaixo da minha imagem. Cara, tem coisas que vocês têm que saber.
Eu vou abrir sua mente hoje. Você não precisa ficar decorando a origem e inserção dos músculos. Eu vou te mostrar o porquê. Porque os movimentos dos músculos, eles dependem de duas coisas. Do local onde o músculo está. Cara, guarda essa informação. Printa essa tela aqui. Essa aqui é a tela da vida. Essa aqui é a tela da sua vida. Eu tô falando sério. Printa, tira foto, anota no caderno. Essa aqui é a informação mais importante que você pode ter sobre músculos em toda a sua vida. Porque os movimentos dos músculos dependem de duas coisas. Do local onde o músculo está e de uma outra coisa importante, da direção de suas fibras. Isso aqui é uma coisa muito importante. A direção das fibras. Direção das fibras é uma coisa importante pra caramba. O pessoal só pensa em direção das fibras quando tá lá fazendo uma técnica manual, tá fazendo uma massagem, ele lembra da direção das fibras. Mas a direção das fibras, o conhecimento da direção das fibras não tem nada a ver com técnica. Tem a ver com a movimentação que o músculo faz. Pra vocês entenderem aqui, ó. Direção das fibras. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem aqui, ó. Por aqui, ó. Direção das fibras. Vou dar dois exemplos clássicos que eles estão aparecendo aqui. E você vai entender muito bem isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o bíceps braquial, que é esse cabra aqui, ó. Isso aqui é o bíceps braquial, ó. Isso aqui é o bíceps, ó. Aqui eu tenho a cabeça longa do bíceps, que vai subir lá. Isso aqui é a cabeça longa do bíceps. Aí aqui eu tenho a cabeça curta do bíceps, que vai somente até o coracoide aqui, ó. Tô com as duas cabeças do bíceps aqui. O que a gente sabe sobre o bíceps? Que dá origem para a inserção, a direção das fibras musculares do bíceps, elas são longitudinais, elas vão fazer esse sentido aqui, ó. Que isso aqui é um tipo de músculo fusiforme, tá? Que tem o músculo quando é fusiforme, ele tem as fibras nesse sentido longitudinal aqui, ó. Quando as fibras têm esse sentido longitudinal, geralmente o músculo consegue fazer só um movimento retilíneo, que no caso do bíceps, as suas origens fazem flexão do ombro, e a sua inserção ela consegue fazer a flexão do cotovelo e a supinação, tá? Então são movimentos feitos ali. Por que flexão do cotovelo e flexão do ombro? Por causa da direção das fibras. Por que o bíceps ele consegue fazer também supinação? Pela característica da articulação que eu tenho ali, que é a articulação húmero-radial e a articulação radioulnar, que são articulações trocoides. Então você tem que entender isso também. Tá? Então a direção das fibras, o local onde o músculo se insere é muito importante. Por isso que tem alguns conhecimentos que vocês não podem deixar de entender, tá? Então são coisas importantes aí, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, vamos entender agora o bíceps. Por que os movimentos do bíceps... Eu vou dar o exemplo do bíceps, aí vocês aplicam para os outros, tá? Vamos falar do bíceps aqui. Porque depende do local. Onde o bíceps está? Na parte anterior do braço aqui, ó. Ele está na parte anterior do braço. Se o bíceps está na parte anterior do braço, ele tem o movimento, ele tem a direção de suas fibras longitudinais. Depois eu vou mostrar para vocês essa regra. Músculos que ficam na parte anterior do seu corpo geralmente são flexores, tá? Por isso que você vai observar que o bíceps é capaz de fazer flexão do ombro e flexão do cotovelo, porque ele está no compartimento anterior. Vocês vão perceber que músculos do compartimento anterior são músculos relacionados com a flexão. Então, por exemplo, aqui na parte anterior do pescoço, o que eu tenho? Músculos flexores. Na parte anterior do punho, músculos flexores. Na parte anterior da mão, músculos flexores. Na parte anterior do cotovelo, flexores. Na parte anterior do ombro, flexores. Na parte anterior do tronco, flexores. Na parte anterior do quadril, flexores. E aí a gente tem algumas exceções, tá? Mas isso é só para você entender as regras. Da mesma forma, os músculos que ficam no compartimento posterior, eles são extensores. Então a gente tem essa regra. Por isso que os músculos dependem do local. Quando você sabe o local que o músculo tá, você sabe o movimento que esse músculo faz. Se é flexão, se é extensão, se é abdução, se é adução. Isso aí é uma coisa bem legal de você saber. Isso abre sua mente. Direção das fibras. Toda a direção das fibras é importante. Por exemplo, eu tenho aqui um músculo peitoral maior, que é esse aqui, ó. Vocês percebem a diferença entre a direção das fibras do peitoral maior e do músculo bíceps braquial aqui? Agora o músculo peitoral maior aqui, ó, ele tem suas fibras ali, ó, da origem para inserção, na verdade das origens, ó, porque ele tem várias origens ali, ó. Que ele tem uma origem clavicular, uma origem external e uma abdominal aqui, ó.
Então ele tem várias origens, porque ele é um músculo largo, só que o tendão dele vai concentrar-se aqui na região proximal do húmero. E aí você percebe a diferença de direção das fibras aqui. Enquanto o bíceps ele é um músculo relacionado com movimentos retilíneos de flexão e extensão, você vai perceber aqui que músculos que têm suas fibras ou transversais ou oblíquas são mais referentes a movimentos rotacionais. Você vai perceber, eu não vou falar que todos, assim que eu posso estar exagerando, mas eu vou falar quase todos, porque pode acontecer de algum não ser. Quase todos os músculos que têm suas fibras no sentido transversal são músculos rotadores, porque eles vão puxar algum braço de alavanca. No caso aqui, o peitoral maior ele puxa o húmero. Você tem os músculos do manguito rotador aqui, que são músculos que eles têm suas fibras ou transversais ou oblíquas, são músculos rotadores. Você vê aqui, ó, o músculo oblíquo externo do abdômen aqui, ó. Olha a direção da fibra do oblíquo externo aqui, ó. Qual que é a direção da fibra? Olha o nome do músculo, oblíquo externo. Ele chama oblíquo é por causa da direção das... Se é externo é porque ele é superficial. Então, nesse caso, vocês vão perceber, olha isso aqui, ó. O peitoral maior e o oblíquo externo é quase uma continuação um do outro. Se os músculos oblíquos eles têm esse formato de fibras, é por quê? Porque eles são rotadores de tronco. Eu vou mostrar vários exemplos para vocês nessas aulas aqui, nessa aula, para vocês entenderem essa característica. Então, músculos que são oblíquos ou transversais, eles têm seu componente funcional a rotação. Ah, Rogério, como assim? O peitoral maior, todo mundo sabe, né? Ele faz adução horizontal, ele faz supino, faz, beleza. Mas quando você faz rotação interna, sabe os caras que são fisiculturistas, quando eles querem mostrar o peitoral, o que eles fazem? Eles vão comprimir a palma da mão. Para quê? Estão forçando aqui um movimento de rotação interna do ombro, ele vai destacar bem aqui as origens do músculo peitoral maior, porque ele é um potente rotador. Você tem mais função rotacional para o peitoral maior do que de adução horizontal, se você quer saber, tá bom? Então isso é muito importante para você entender. Por quê? Porque a alavanca dele, ela tá nesse sentido transversal. Entenda o local e a direção das fibras que vocês vão entender tudo sobre os músculos. Então isso é muito importante para vocês, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso. Então, vocês estão entendendo algumas coisas importantes que vocês têm que conhecer sobre os músculos. Olha só isso aqui, ó. Os músculos estriados esqueléticos são voluntários, ficam presos aos ossos, atravessam pelo menos uma articulação. E quando eles atravessam essa uma articulação, isso vai depender do local onde ele está atravessando essa articulação. Se é ombro, braço, antebraço, coxa, essas coisas todas. Da direção das fibras, para a gente entender esses pontos de inserção dos músculos. Então, essa caixa aqui, ó, é muito importante para o seu conhecimento sobre os músculos. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês começam a aprender sistema muscular, os caras já vão pedindo para vocês decorarem origem e inserção, né? Só que, assim, se decorar origem e inserção não vai mudar nada para você. Você não vai ser um melhor profissional sabendo decorar origem e inserção. Se você souber onde os músculos ficam e a direção de suas fibras, vai facilitar muito para vocês. Aqui no final dessa aula eu vou mostrar como facilita mesmo. Então não adianta vocês ficarem naquela neura de decoreba. Deixa eu mostrar mais algumas coisas para vocês aqui. Então isso aqui, ó, é a última chance que você tem de dar um print nessa página aqui. Vou apagar isso aqui e eu vou mostrar outras coisas para vocês aqui, ó. Eu vou aqui na camada de músculo, tem a parte de microanatomia. Cadê os músculos aqui, ó? Músculo esquelético. Vamos ver se é isso que eu preciso aqui. Tá demorado esse programa aqui agora aí. Antes era na hora. Pá. Olha a fibra muscular de longe, ó. Você tá vendo que ela tem estrias transversais aqui, ó? Essas estrias transversais que dão aquele primeiro nome aos músculos esqueléticos, né? Que é músculo estriado esquelético. Esses músculos estriados esqueléticos, eles têm essas faixas transversais aqui, ó, que são chamadas faixas Z. As faixas Z, elas são limites entre os sarcômeros, tá? Isso aqui é um sarcômero, isso aqui é um sarcômero, isso aqui é um sarcômero. Ele é um limitante de cada sarcômero ali. E aí quando você olha um músculo estriado esquelético num corte histológico, você vê que ele é todo fragmentado assim. Onde ele é estriado, você tem as faixas Z. E é isso que dá nome ao estriado do músculo estriado esquelético, tá? É isso que eu queria mostrar para vocês em relação à origem
Nomenclatura, músculo estriado esquelético. Olha só que coisa interessante. Eu vou tirar aqui os músculos, primeiro para vocês entenderem uma coisa. Até hoje, quando muita gente que olhou aquele esqueleto lá da anatomia, você olhou aquele esqueleto e você ficou se perguntando, né? Às vezes você nem pergunta pro professor, você fica com vergonha, né? Você fala, às vezes a pergunta que eu vou fazer é boba. Devia ter perguntado. O que é vermelho e azul aqui nesse modelo? Tudo que é vermelho é origem. Tudo que está aqui em vermelho é origem. Então, por exemplo, ó, isso aqui que vocês estão vendo é a origem do músculo temporal. Ah, quando você clica em cima, eles mudaram isso aqui. Quando você clica em cima, aparece o músculo que fica originado aqui, ó. Ah, isso vai ajudar a gente, ó. O que está em vermelho é a origem. Então, essas aqui são as origens do músculo temporal. E o que está em azul são as inserções dos músculos, ó. Tá vendo isso aqui que é azul no coronoide aqui? Isso aqui é a inserção do músculo temporal, então vai aparecer ele aqui. Ah, olha que interessante, ó. Então você percebe aqui, ó, que o músculo temporal ele tem origem aqui na fossa temporal e inserção aqui no coronoide da mandíbula, tá? Então isso aqui são os pontos de origem e inserção do músculo temporal. Cara, ajudou pra caramba isso aqui, gostei. Não era assim antes, tá? Por exemplo, ó, você tá vendo aqui na escápula que ela é quase toda vermelha? O que significa isso aqui, ó? Isso aqui é a origem do músculo supraespinal. Ele vai aparecer, então, ó. Ah, legal, ó. Aí aqui a inserção dele, ó, nesse ponto azul. A origem do músculo infraespinal aqui. E a inserção dele aqui nesse ponto azul. E aqui você tem o músculo redondo menor. E aqui a sua inserção nesse ponto azul aqui também. Tá bom? Então vocês vão perceber que o esqueleto da faculdade de vocês, eles têm esses pontos vermelhos e azuis. O que significam esses pontos? Pontos de origens e inserções dos músculos. Por exemplo, aqui na parte interna, eu tenho a origem do músculo ilíaco. Então tem que aparecer o ilíaco aqui, ó. Tá? E o músculo ilíaco se junta com pessoas maior para se inserir aqui no trocânter menor aqui, ó, do fêmur, ó. Tá? Então a gente vai ter essa inserção. Então é interessante, gostei do programa agora. Agora eu vi vantagem nesse programa. Um último exemplo, não, penúltimo, vai. Isso aqui, ó, vermelho, o que é isso aqui, ó? É a origem do músculo braquial, ó, que ele se estende do terço médio do húmero até a tuberosidade da una aqui, ó. Tá vendo que ela vai estar em azul aqui, ó? A tuberosidade da una, ó. E agora tá vendo esse outro ponto azul aqui, ó? Isso aqui é a tuberosidade do rádio. É o ponto de inserção do bíceps braquial. Tá vendo? Ó, o bíceps braquial vai vir aqui e se inserir nesse ponto. E o bíceps braquial, ele tem outros dois pontos de origem ali, ó. Esse aqui é a origem da cabeça longa do bíceps e aqui é a origem da cabeça curta, ó. Então, se eu clicar aqui, vai ter que aparecer o bíceps, ó. Tá vendo, ó? Cabeça longa do bíceps, cabeça curta do bíceps. Aí ele se estende aqui e vem até a sua inserção aqui no rádio. Tá vendo por que é importante que você entenda esses pontos vermelhos e azuis do esqueleto? Aí eu vou também dar uma dica para você estudar no esqueleto da sua faculdade com mais facilidade. Quando você compra um esqueleto desse tipo, você vai perceber que quando você chega bem pertinho do ponto vermelho e do azul, vai estar assim, ó. Vamos supor, eu vou fazer uma suposição aqui, ó. Colocar na caneta. Aqui o músculo temporal ele vai estar aqui, vai ter o número 1 aqui nele, e aqui vai ter o número 1. O que significa isso? O 1 vermelho é a origem e o 1 azul é a inserção desse músculo. Então isso aqui é a origem do temporal e aqui a inserção do temporal. Entendeu como funciona? Por exemplo, o masseter aqui, ó. Eu tenho o ponto de origem dele aqui, ó. Então o masseter vai ser 2, por exemplo, aqui, ó. Aí eu vou ter o ponto de inserção dele aqui, ó. Vou ter as inserções dele, aí vai ter aqui 2, que são as inserções do masseter, entendeu? Então você vai ver que o vermelho e o azul, eles sempre vão ter a mesma numeração. Então o 2 é a origem do masseter, no vermelho, e o 2 no azul, a inserção dele. A mesma coisa aqui, o 1 no temporal é a origem dele e o 1 aqui no azul é a inserção dele, tá? Então, quando você voltar às aulas na sua faculdade, chega bem pertinho do colorido do seu esqueleto e você vai ver que tem números. E aí, o que você tem que fazer? Meu, isso aí é uma coisa que é um erro grosseiro da maior parte dos laboratórios. Que erro, Rogério? Quando você compra um esqueleto desse colorido, ele vem com um livro, e nesse livro vem escrito temporal, 2, masseter, 3. Ele tem a relação dos músculos que estão originados inseridos nesses pontos, para você estudar. Não tem no seu, né? Se você perguntar lá na sua faculdade, se você perguntar onde está o livrinho do esqueleto, ninguém sabe onde está.
Você quer zoar o técnico do laboratório aí da sua faculdade? Pergunta do livrinho aí do esqueleto. Ninguém sabe onde tá, cara. Eu não sei, eu acho que os caras, quando recebem o esqueleto, jogam fora esse livrinho, achando que é tipo o manual de instruções dele. E não é. Ele é importante pro aluno, cara. Ele é mais importante pros alunos do que pros professores, cara. Muito bom. Tá? Então, isso aí é uma informação importante para vocês. Então, assim, quando vocês voltarem para a aula, chega pertinho do esqueleto e vocês vão ver números ali. Vocês vão ver um monte de números. Que o pessoal fala, mas que diabo de número é esse aí? Origem e inserção do mesmo músculo. Você vai ver que no vermelho e no azul tem o mesmo número. Tá? Então, é por isso que existe a numeração e a coloração no esqueleto aí, tá bom? Então, isso é muito importante. Agora, olha que legal. Vou colocar aqui agora os músculos. E aí a gente vai para a regra geral dos músculos e encerrar essa aula. Seguinte, o que a gente vai ter aqui de regra? Olha só, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Se eu pegar e traçar uma linha aqui, ó, do pescoço, membro superior e quadril aqui, ó, fizer esse esquema aqui, ó. Esses grupos musculares que vocês estão vendo aqui, todos eles são flexores. Meu, tudo que você vê aqui vai ter o nome... De alguma forma vai ter o nome flexor. Quer ver como eu não estou mentindo? O que é isso aqui? Deltoide anterior. O que ele faz? Flexão do ombro. Bíceps braquial. O que ele faz? Flexão de ombro e cotovelo. Córaco braquial, que está aqui embaixo. Flexor do ombro. Músculo braquial. O que ele faz? Flexão do cotovelo. Esse compartimento aqui, ó. Esse aqui é o compartimento dos flexores de punho e dedos. O que eles fazem? Flexão de punho e dedos. Isso é muito importante para você. Reto abdominal, o que ele faz? Flexão de tronco. Oblíquos ajudam a flexão. Peitoral maior auxilia também a flexão do ombro. Músculos anteriores do pescoço são flexores. Então esses grupos musculares que vocês estão vendo aqui, todos são flexores. E aqui esses músculos que atravessam o quadril aqui, ó. Vou pôr esses aqui, ó. Aqui no compartimento anterior... Todos eles são flexores de quadril aqui, tá bom? Ou seja, a gente tem uma regra no nosso corpo que os músculos que atravessam uma articulação pela parte anterior, eles são flexores. É uma regra, não é? Então a gente tem exceção. Quem são as exceções aqui que a gente tem? As exceções são o joelho, porque os músculos que atravessam o joelho pela parte anterior, que na verdade é o quadríceps, são extensores. A não ser que você seja um curupira, né, que você dobre seu joelho para frente, aí não tem exceção da regra, mas eu acho que não é o caso, tá? Porque se você ver, ó, cotovelo dobra para frente, joelho dobra para trás. Então, se o joelho dobra para trás, ele é exceção à regra. E outra exceção à regra que a gente tem são os artelhos. Porque os artelhos, quando eles flexionam para baixo, né? Teoricamente para trás. Então os artelhos também são exceções à regra aqui. Então a gente tem duas exceções aqui, ó. Eu não lembro se tem outras exceções, tá? Se tiver, vocês comentam aí. Mas tinha essas duas exceções aqui, ó. O joelho e os artelhos, porque o joelho dobra para trás e os artelhos também dobram para trás, tá? Se você não entendeu o que eu falei, né? Ah, artelhos, quem são o pessoal fala, quem são artemis? É artelhos. Artelhos são os dedos do pé, tá, gente? Os dedos do pé têm o nome de artelhos. Então são exceções. Vocês vão ver que essas exceções elas valem também para os extensores. Quer ver uma coisa? Olha como fica fácil para você aqui agora. Ó. Ao invés de você ficar decorando, ó. Quando eu olhar aqui de trás, ó, eu olhar de costas aqui agora ficou fácil, ó. Se a gente fizer aquela mesma divisão agora, é o seguinte. Se os músculos anteriores são flexores, os músculos posteriores são antagonistas. Eles fazem exatamente o movimento inverso dos anteriores. Os músculos posteriores são extensores. Então, tudo que você tem aqui atrás, ó, tudo isso aqui, ó, até o quadril aqui, ó, são músculos extensores. Quer ver como é verdade? Trapézio cervical, extensão do pescoço e outros músculos que estão profundos a ele aqui. Trapézio médio faz retração, faz movimento para trás. Só que o trapézio inferior, ele auxilia na extensão da região torácica. Deltoide posterior, extensor. Tríceps braquial, extensor de ombro e cotovelo. Músculos extensores de punho e dedos. Tá no nome, extensão. Músculo glúteo máximo, extensor. Origem dos isquiotibiais, é extensora também. Então todos os músculos que ficam nesse compartimento posterior, extensores. Mudou sua vida, não mudou, jovem?
você vai estudar de outra forma os músculos agora, tá bom? Toda regra tem sua exceção. E a não ser que você seja um baita de um curupira, tá? Um cara que dobra o joelho para frente, eu acredito que não seja seu caso. Na verdade, eu espero que não seja o seu caso. Quem são as exceções? As exceções são o joelho e, de novo, lá os artelhos, lá na frente, tá? Por que o joelho? Porque os isquiotibiais, o bíceps femoral, semitendinoso e semimembranoso, eles atravessam o joelho pela parte posterior. Então eles fazem flexão do joelho. O joelho flexiona para trás. Então os músculos flexores do joelho estão atrás. Então o joelho aqui, ele é a exceção da regra. E os artelhos também. Que o extensor de joelho é o quadríceps. Os que estão atrás agora no joelho são os isquiotibiais, são exceções. Por isso que eu me perdi. Então agora as exceções são os flexores dos artelhos, que eles passam por baixo do pé e fazem flexão. Então os artelhos e o joelho, eles são exceções à regra, tá? Então os músculos que atravessam os artelhos pela parte anterior, na verdade é superior, mas a gente considera anterior, são extensores. E os músculos que atravessam o joelho pela parte anterior são extensores, quadríceps. Músculos do joelho que atravessam o joelho por trás, isquiotibiais, são flexores. E músculos dos artelhos que atravessam os artelhos por baixo, por trás, são flexores também. Então, joelho e artelhos são exceções à regra dos músculos, tá? E aqui, para fechar com chave de ouro, nossas regras. Músculos que atravessam as articulações. E essas articulações, se permitirem, músculos que atravessam as articulações lateralmente são abdutores. Então aqui eu tenho o músculo deltoide, porque aqui eu tenho uma articulação esferoide, que é a articulação glenomeral. E aqui eu tenho os músculos glúteo médio e tensor da fáscia lata aqui na região lateral, que eles ficam na região lateral dessa articulação. Se vocês observarem, a articulação glenomeral, a articulação do ombro, e a articulação coxofemoral, a articulação do quadril, elas são imagem e semelhança uma da outra, porque são duas articulações esferoides. Então vocês percebem aqui que no cotovelo a gente não tem movimento lateral. Então a gente não tem músculos que vão fazer a abdução do cotovelo, porque o cotovelo não permite a abdução, só que o ombro e o quadril permitem. Então qual que é a nossa regra? Músculos que atravessam as articulações pela parte lateral, por grandão para você aqui, como o deltoide e os abdutores aqui do quadril, são músculos abdutores. São músculos abdutores. Entendeu o princípio? Por que quando você vai estudar origem, inserção, ação do deltoide, tá lá deltoide anterior, flexão, deltoide como um todo, abdução, deltoide posterior, extensão. Porque a parte anterior do deltoide, como está anteriormente, auxilia na flexão do ombro. O deltoide como um todo, principalmente sua parte média, a parte lateral, é totalmente abdutora, assim como as duas outras porções. E o deltoide posterior, ele auxilia na extensão, por causa da posição deles. Lembra o que eu tenho que saber? Local dos músculos e direção das fibras. É isso que é importante para vocês, tá? Então, por isso que esses músculos aqui são abdutores. Por quê? Porque suas articulações permitem e eu tenho músculos laterais para fazer o motor da abdução. Isso é muito importante. Rogério, tem movimentos laterais em outras partes do corpo que não são chamados de abdução? Por quê? Porque a abdução é um movimento somente dos membros, tá? Então a gente tem aqui a abdução no ombro e no quadril, por exemplo. No punho, eu tenho também a abdução, só que ela tem um nome diferente, A abdução do punho é chamada de desvio radial. E a abdução do tornozelo é chamada de eversão. É como se fosse também a abdução. Quem faz o desvio radial? Os músculos que se posicionam lateralmente ao punho. Entendeu o princípio? São os músculos que fazem a abdução. A mesma coisa. Quem faz eversão dos músculos do tornozelo? Os fibulares, que eles são laterais. Então é isso que você tem que saber sobre os músculos, cara. Não adianta ficar decorando. Existem em outras partes do corpo, e aqui a gente vai se estender ao tronco, movimentos laterais, não chamados de abdução, chamados de inclinações. Então aqui, por exemplo, eu tenho inclinação lateral aqui na região cervical, inclinação lateral do tronco, por aí vai. O que a gente sabe sobre essas inclinações laterais? Que elas são feitas por músculos que atravessam essas regiões lateralmente. Isso é muito louco, cara. Por isso que o quadrado lombar, aquele músculo que tem lá embaixo, que todo mundo fala pra você, é o músculo-chave da escoliose. Por que é o chave da escoliose? Porque ele vai atravessar essa região lateral do seu tronco aqui, da crista ilíaca até as costelas. Então ele vai fazer isso aqui,
Então, esse movimento de inclinação lateral, ele é feito por músculos posicionados lateralmente, né? Então, os músculos que se posicionam lateralmente ao tronco aqui, ó, eles fazem o que é chamado de inclinação lateral. Evidentemente, inclinação lateral direita e esquerda. Olha aqui, ó. É que eu tô com dor no pescoço, cara. Tá brabo, cara. Inclinação lateral direita, inclinação lateral esquerda aqui, tá? São inclinações laterais. Inclinações laterais são movimentos feitos no tronco, pescoço, região torácica, lombar, é isso. Abdução é um movimento que a gente faz nos membros. Então, isso que é importante de vocês saberem. Entendeu o conceito da coisa? E para fechar com chave de ouro e você ficar feliz da vida agora, que eu sei que você vai ficar? Rogério, e os músculos adutores? Os músculos adutores, é fácil pra caramba agora. Eles vão atravessar as articulações pela parte medial. Então tá aqui, ó. Só para você entender, ó. Um adutor aqui, que é o peitoral maior, e aqui os músculos adutores da coxa, ó. Então, como a adução é um movimento que a gente faz geralmente em articulações esferoides ou articulações que permitem isso, perceba que o peitoral maior ele se estende até onde? Até a parte medial do ombro. E aí esse músculo, evidentemente, juntamente grande dorsal aqui com o latíssimo do dorso, que eles vão formar a axila, eles são músculos adutores, são potentes adutores. Os músculos que formam a axila. A axila é essa porção medial aqui, ó, tá? Que a gente tem aqui um formato muscular. Então, quando eles tracionam para baixo. Então, esses músculos posicionados aqui medialmente, ou seja, músculos posicionados no compartimento medial das articulações que permitem adução, são músculos adutores. Vamos lá para academia. Quando você faz aquele movimento que é assim, ó, faz o supino, é que esse aqui dá para ver melhor, ó. O que você está fazendo aí? Aí você está fazendo aquele movimento do peitoral maior, que é a adução horizontal. Só que quando você faz um movimento de puxar ali, ó, você pega um peso e puxa. Peso não, né? Você faz na polia e puxa para baixo. O que você está fazendo? Adução. Você está trabalhando toda essa musculatura medial aqui. A mesma coisa quando você tem lá a cadeira adutora na academia. Cadeira adutora você fecha. Você trabalha a musculatura adutora, que é essa musculatura medial da coxa. Então você faz um movimento de fechamento. Cadeira adutora fecha, cadeira abdutora abre. Lembra sempre. Abdução. Isso aqui é para não errar, hein? Para não errar na prova. Abdução é um movimento de abertura. Por isso que eu falo para os meus alunos. Abdução e a adução é a volta da abdução. Nada mais é do que isso. Entendeu o espírito da coisa, jovem? É isso que você tem que saber para descomplicar sua vida em relação ao sistema muscular. Evidentemente, outras partes do corpo têm outras características, mas a regra geral é essa que eu mostrei para vocês. Então, a próxima vez que vocês forem estudar origens e inserções dos músculos fazendo aquela decoreba braba, lembre-se